pela sua vida, se assim for necessário. A igreja pode aplaudir os nossos visitantes. Deus abençoe. Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus. Vamos orar pelo Mateus. Estenda suas mãos para cá. Pai, em nome de Jesus, quero que nesse momento, Senhor meu Deus, venha tomar a vida do Mateus com ousadia. Ó Deus, que ele venha ser usado pelo Senhor, venha ser um instrumento do Senhor nessa noite, Pai. Senhor, cumpra o propósito desse culto e o Teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor mais uma vez. Graça e paz, igreja. Amém? Quem está feliz aqui? Quem está ansioso para ouvir a palavra de Deus? Amém. Quem aqui teve um dia tranquilo? Levanta a mão. O meu não foi muito. A gente vai falar um pouquinho mais à frente. E a vida do crente é assim, né, gente? Um dia tudo tranquilo, no outro nada tranquilo, um dia com problemas, um outro dia de notícias boas, um outro dia de notícias ruins, mas sobretudo a gente crê em um Deus que está conosco em todo o tempo. Amém? Nós vamos hoje falar sobre João 15. Se você tiver com a sua Bíblia aí, abra a sua Bíblia em João 15, por favor. A partir do verso 1. E a gente vai ler até o verso 10. Eu estou usando aqui a NAA, tá bom? E a minha versão diz assim, verso 1, eu sou a videira verdadeira e o meu pai o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. E quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Verso 6, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará. E o apanharam, lançaram no fogo e o queimaram. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Verso 10, se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Amém? A minha oração é que essa palavra seja uma semente, e que o nosso coração, o nosso intelecto sejam terras férteis para receber essa palavra, para que essa palavra crie raízes e dê frutos. Amém? Eu comecei perguntando como foi o dia de vocês, porque eu cheguei em casa, era um pouco mais de 7 horas do trabalho, e eu já tinha a palavra pronta, só que o meu dia foi tão corrido, aconteceu tantas coisas que me tiraram a paciência, que me atrapalharam, que me deixaram estressado, que eu falei assim, nossa, eu vou para a igreja e ainda tenho que pregar. E aí, no mesmo momento que eu estava fazendo isso, eu estava entrando no prédio, e aí eu não ouvi uma voz do céu, ninguém chegou em mim e falou, olha, deixa eu te falar, simplesmente a minha consciência, o meu conhecimento de Deus me cobrou, você não está indo falar sobre você, amém? Então eu fiquei em paz, porque eu não estou aqui para falar de mim, porque se eu tivesse que falar de mim, vocês estavam perdidos, e eu também, porque não tem nada de bom, amém? Hoje foi um dia muito corrido, eu estava conversando com a minha esposa, a gente teve um problema no prédio hoje, eu cheguei no trabalho, tinha umas demandas que eu não esperava que eu teria que fazer, o Pedro aprontou na escola, e aí a dona da escola ligou para mim, mandou mensagem, sei lá, reclamando, e várias coisas aconteceram, e eu olhei no relógio, era 11 horas da manhã ainda, gente, e já tinha acontecido tanta coisa, eu falei, Deus, guarda o meu dia, porque eu não posso sair da bênção, né? Eu não posso perder a minha paz, eu não posso perder a minha razão. E
nós vamos falar hoje sobre a videira, nós vamos falar hoje sobre os ramos que estão na videira, e um ramo na videira diz muito de como esse ramo é, amém? Você pode ter um ramo seco, pode ter um ramo vistoso, pode ter um ramo bonito, um outro mais queimadinho, mas nós somos um ramo que está numa videira verdadeira, é o que João 15 diz, amém? É o que a mensagem de Jesus aqui para os seus discípulos retrata. E é importante a gente entender um pouquinho o contexto de João 15, tá bom? Esse texto aqui é um dos textos chamados discurso do adeus. Por quê? Lá para o verso 18, lá para o verso 19 de João, a gente já vai começar a ver a crucificação de Jesus. Então aqui, talvez, podemos considerar como uma das últimas instruções, uma das últimas orientações. Amém? Nós viemos de um capítulo 14, onde Jesus promete para os discípulos que ele deixaria o Consolador. Amém? Nós temos o verso 13, um pouco antes, onde Pedro chega para Jesus e fala assim, mas você vai para o Pai e quem vai ficar com a gente? Amém? Nós temos um contexto aqui de discípulos preocupados, de discípulos procurando alguma coisa para se agarrar, porque eles já sabiam que Jesus iria ser morto, crucificado e depois ascenderia aos céus, amém? Nós temos aqui também alguns discípulos que também já sabiam que não ficariam sozinhos, amém? Como eu falei no verso 14, Jesus fala que na casa do Pai existem muitas moradas, e que Ele estaria indo, e que Ele estaria preparando, mas que nós não ficaríamos sozinhos, que os discípulos, principalmente no contexto, não ficariam sozinhos, porque seria deixado o Consolador, amém? O Espírito Santo, o Espírito da verdade, e mesmo assim, os discípulos ainda duvidavam, ainda tinham uma incredulidade dentro do seu coração, e nós não somos diferentes, amém? Nós estamos aqui todos os domingos, nós estamos aqui todas as quartas, nós estamos no GC às terças, e ainda quando nós nos vemos diante de um problema, nós nos perguntamos, será que Deus não está nos vendo? Será que Deus não está disponível para nos ouvir, não está disponível para fazer um milagre? Só que Jesus sabiamente traz algumas convicções para aqueles discípulos, amém? Eles já tinham visto muitas coisas, eles já conheciam Jesus, só que agora Jesus traz uma ótica diferente, amém? Jesus traz a ótica de uma videira, e traz a ótica dos ramos e também do lavrador, amém? Nós entendemos aqui que o Pai é o lavrador, isso é, Deus é o lavrador, Jesus é a videira e nós somos os ramos, amém? No verso 1, vamos verso a verso, amém? No verso 1 diz assim, eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o lavrador, amém? Deixa eu te falar uma coisa, quando Jesus estava trazendo esse exemplo aqui, ele queria trazer clareza a algo que ele precisava explicar, amém? Talvez, quando você vai ler um livro, se não tem uma analogia, se não tem uma assimilação, não fica tão fácil a compreensão, amém? E Jesus, sabendo disso, deixa bem claro, amém? Ele traz sempre elementos da época para conseguir trazer aos discípulos, para conseguir trazer para nós exemplos, amém? E visualmente conseguir explicar o que ele precisa. Então, quando Jesus fala que ele é a videira verdadeira, ele está dizendo que tem alguém acima dele que é o lavrador, e tem alguém abaixo dele que são os ramos, amém? E eu fui pesquisar um pouco sobre as responsabilidades e sobre as funções de um lavrador, amém? E o lavrador é responsável por preparar a terra, ele é responsável por adubar a terra, ele é responsável por regar, amém? E quando Jesus está falando assim, que ele é a videira e nós somos os ramos, e Deus é o lavrador, ele está dizendo que nós seríamos diretamente trabalhados por Deus. Isso significa que o lavrador trabalha em nós. Você consegue entender isso? O lavrador trabalha em você no momento difícil, o lavrador trabalha em você no momento fácil, ou no momento da felicidade, no momento do luto, mas também no momento da alegria. Então nós temos um Deus, nós temos um Pai,
que é lavrador e Ele trabalha diretamente conosco. Nós não temos um Deus distante, nós não temos um Deus que não nos ouve, nós não temos um Deus que não se importa conosco, nós temos um Deus que é lavrador. A principal função do lavrador é cuidar da videira e, consequentemente, dos seus ramos. Amém? Alguém pode glorificar a Deus por isso? O nosso Deus se importa conosco. Amém? Não se trata apenas de um pano de fundo, sabe? Não se trata apenas de um plano B. O lavrador tem como sua principal preocupação, como uma sua principal função, cuidar dessa videira e cuidar desses ramos. Então nós temos sim um Deus que se importa conosco. Amém? De repente você pode achar que não, mas eu estou aqui para deixar bem claro que nós temos um Deus que se importa conosco. Amém? Se importa conosco ao ponto de trazer paz ao nosso coração quando a gente precisa. Se importa conosco ao ponto de alguém trazer uma palavra no momento que a gente está necessitado. Amém? Se importa conosco ao ponto de trazer provisão no momento de necessidade. Se importa conosco de repente trazer uma cura, trazer uma resposta de oração. Amém? Trazer um ânimo novo. Amém? Ou simplesmente nos trazer a consciência que nós não podemos perder a paciência, que foi o meu caso hoje. Amém? E é engraçado porque eu estou aqui e está ali minha esposa que convive comigo, tem uma pessoa que trabalha comigo, que está aqui também, e nós precisamos entender que nós não podemos ser simplesmente um personagem. Quando Jesus estava falando, existe uma videira verdadeira, significa que esse ramo que está grudado dela não pode omitir a videira. Amém? Você não vai ver um ramo de uma outra flor, de uma outra planta, em determinada árvore. Se nós estamos falando de videira, nós teremos ramos de videira, não ramos de macieira, não ramos de figueira. Vocês conseguem entender isso? O ramo denuncia a sua videira. Vocês conseguem entender? Fica claro para vocês que nós somos apenas uma parte de um todo, e esse todo é a videira que é Jesus, e temos um responsável por essa videira que é Deus. Amém? No verso 2, diz assim: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo que dá fruto é limpo para que produza mais fruto ainda. Amém? Lembra que eu falei que o lavrador trabalha diretamente em nós? O lavrador, ele trabalha diretamente na videira e em seus ramos. Então significa que existe um corte para o que não dá fruto, mas aquele, ainda que der fruto, vai sofrer uma limpeza. O que é uma limpeza? Nesse ramo de plantio, uma limpeza é uma poda leve. É uma poda onde você só tira alguns galhos específicos, tira alguns pedacinhos estratégicos, para que aquele ramo continue dando frutos. Então significa que nós vamos ser trabalhados pelo lavrador o tempo todo. E isso deve ser motivo de alegria. Amém? E nós devemos então vigiar para não sermos cortados, mas sim para sermos limpos. Mas saiba, nós seremos mexidos em algum tempo. Nossa vida não vai ser um conto de fadas. Amém? Nossa vida não vai ser mil maravilhas o tempo todo. Nós temos que confiar que estamos ligados a uma videira verdadeira e que temos um lavrador. E aí nós precisamos confiar no trabalho desse lavrador. Glória a Deus por isso. Tem gente que acha que porque faz tudo certo nunca vai ser mexido. Nós podemos tratar essa limpeza, nós podemos tratar essa poda como os problemas que nos acontecem. Tem pessoas que foram demitidas de um trabalho, acharam que era o fim, e de repente hoje tem a sua própria empresa. Tem pessoas que tiveram o livramento de algum relacionamento e conseguiram encontrar alguém que leva mais perto de Deus. Tem pessoas que de repente perderam a amizade do dia para a noite e hoje tem amigos que te levam para perto de Deus. Então, a poda ou a limpeza não é o fim, nós precisamos confiar no lavrador. Amém? Nós precisamos confiar que existe alguém que sabe mais do que nós. Já pensou se a videira quiser dar palpite para o lavrador? Um lavrador cuida de várias videiras, mas uma videira não pode cuidar de nenhuma outra videira. Amém? Então nós precisamos entender que é necessário confiar. Em algum momento o lavrador vai mexer em mim e em você. E nós precisamos ter a confiança de que ele sabe o que está fazendo. Amém? O verso 3 e o 4 diz assim: vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Isso é Jesus falando.
Amém? Quem aqui tem ouvido a palavra de Deus? Nós estamos sendo limpos, dia após dia. Tem dia que você sai daqui falando, olha, eu preciso parar de fazer isso. Ou então tem dia que você sai daqui, olha, eu preciso começar a fazer aquilo. Olha, eu preciso mudar essa minha atitude. Olha, eu preciso mudar essa minha fala. Eu preciso mudar esse pensamento. Então, já existe uma limpeza que está sendo causada pela palavra. Amém? Que nós temos ouvido, que o Senhor Jesus tem falado a nós. E aí o verso 4 diz assim, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? Deixa eu ler de novo. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vocês não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Amém? Não basta só entender que é ramo, não basta só entender quem é o lavrador, não basta só entender quem é a videira. É preciso permanecer. Amém? Nós estamos hoje em uma geração que as coisas são muito rápidas. Não serve para mim, não quero. Trabalhei um dia, não gostei, não volto mais. Falou uma coisa que eu não gosto, eu não apareço mais lá. Fulano me chamou a atenção, não quero mais ser amigo. Nós estamos vivendo essa realidade. Amém? Nós estamos vivendo uma realidade que as pessoas procuram uma igreja que lhe agradam. Amém? Procuram uma igreja que falam o que elas gostam de ouvir. E isso é o que mais tem, gente. O que mais tem na internet é gente falando o que você quer ouvir e o que eu quero ouvir. Mas não se trata disso. Amém? Se trata de uma permanência, e essa permanência diz respeito à videira que nós estamos ligados. Eu preciso estar numa videira verdadeira, eu preciso estar conectado e eu preciso permanecer. No dia bom, no dia mau, quando as coisas estão bem, quando as coisas estão ruins, quando eu concordo ou talvez quando eu discordo um pouco, eu preciso permanecer. Amém? Nós estamos vivendo uma geração de pessoas que se entregam parcialmente. Olha, o meu limite é aqui, eu só vou até aqui. Eu só faço até aqui. Nós estamos vivendo uma geração que não permanece. Amém? Nós estamos vivendo uma geração de crentes instáveis. Um dia é crente, no outro dia não é crente. Um dia você abre o stories, é versículo, no outro é bebida, aí no outro veio no culto, aí no outro está não sei aonde. E aí, gente? Nós precisamos ser ramos que estão ligados na videira verdadeira. Eu sei que parece ser engraçado, mas é sério, né? Não é brincadeira, e principalmente se isso for nós. Porque assim, de repente você não posta, mas e o teu pensamento? E as tuas convicções? De repente você saiu daqui algum dia falando, eu não volto nunca mais. Ou então, nossa, essa palavra que eu ouvi, eu discordo. E aí as pessoas vão criando teorias e vão se tornando instáveis. Amém? Um dia está bem, um dia está mal. Nós precisamos entender que existem pessoas que até estão no jardim, mas estão longe da videira. Você consegue entender isso? Até está no ambiente, entende? Até está próximo, até vem aos cultos, vamos ser bem claro. Até escuta louvor durante a semana. Não, eu escuto louvor para dormir. Não, o Senhor conhece meu coração. Só que estão longe da videira. Amém? Já não estão mais conectadas. Já não estão mais próximas. Já não recebem mais os nutrientes da videira. Já não são mais cuidadas pelo lavrador. E isso pode ser algum crente novo, pode ser alguém que nunca se converteu, mas pode ser também crente velho. Pode ser alguém que conhece a videira. Pode ser alguém que conhece o lavrador, mas não permanece mais, não consegue. A pessoa luta contra algo que ela acha que nunca vai conseguir vencer. Sabe, como se uma força puxasse ela para longe da videira. E não é só como se, existe essa força. Amém? Existe essa oposição. Existe essa tentativa de nos afastar da videira. Porque a orientação de Jesus é clara. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Amém? Você consegue entender que depende de nós a permanência, depende de nós a atitude. O pastor acabou de falar aqui que Deus não tem dificuldade em cumprir promessas. Amém? Mas nós temos dificuldades em cumprir princípios.
se a gente fosse trazer para esse versículo, seria exatamente isso. Olha, se você cumprir o princípio, eu vou cumprir a promessa. Se você fizer a tua parte, eu faço a minha. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em vós. Amém? Vocês conseguem entender? Quando Jesus está falando assim, permaneçam em mim, está falando não de um momento, está falando não de um culto de domingo, não de um culto de quarta-feira, não de um culto de GC, não de um culto legacy, não de 15 minutos durante a manhã antes de eu sair de casa, porque eu oro e eu tenho medo de acontecer um acidente, ou então eu tenho medo do que pode acontecer comigo. Não, está falando de uma permanência. Amém? Permanência não são momentos, permanência não são minutos, permanência fala de uma vida. Amém? Fala de devoção. Não é algo momentâneo, é algo decisivo, é algo fundamental, é algo literalmente que te faz estar conectado à videira. Amém? E não apenas passar perto dela durante o dia, e não apenas estar no jardim. Amém? O verso 6 diz assim: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo, e secará, e o apanharão, e o lançam no fogo e o queimam. Amém? Existe uma promessa para os que permanecem. Se você permanecer em mim, eu vou permanecer em vós. Mas existe uma consequência para os que não querem permanecer. O verso 6 deixa isso claro: se alguém não permanecer em mim, será lançado fora. Você já viu alguém querer depender de Deus sem estar próximo? Você já viu alguém querer receber de algo sem estar conectado? Imagina eu querer receber dessa videira e eu nem conheço essa videira. Eu não recebo os nutrientes dessa videira. Amém? Os nutrientes que a raiz dessa videira filtram, sugam, não chegam até mim porque eu estou desconectado. E aí existe uma consequência, é a sequidão. Amém? Esse galho, esse ramo será secado, vai ser lançado fora. Não serve para mais nada, só para fogueira. Amém? Tem que queimar agora, não tem mais o que fazer. Então entenda, existe uma consequência. Existe a promessa para o cumprimento do princípio, cumprir o princípio. Amém? Posso receber a promessa, mas existe também a consequência se eu decidir estar longe da videira. E tem pessoas que decidem estar longe da videira. Tem pessoas que acham que não vale a pena. Tem pessoas que ainda talvez não tiveram uma experiência. Talvez tem pessoas que ainda não nos ouviram falar para entender quão importante é essa videira. Mas eu quero te dizer que longe da videira não tem vida. Longe da videira você não vai conseguir viver. Nós não estamos falando de sobreviver, nós não estamos falando de pagar as contas, nós não estamos falando de você ir trabalhar, isso tudo é natural. Nós não estamos falando aqui do natural. Jesus usou uma alegoria para trazer algo muito sério. Jesus usou aqui uma analogia para dizer que os discípulos precisavam estar ligados nele. Para dizer para eu e você, mais de 2.000 anos depois, que é preciso ainda estar ligado nessa videira. E que essa videira é verdadeira. Amém? No verso 1 deixa isso bem claro. Existe uma videira verdadeira. O resto é mentira, é invenção, não é videira, é erva daninha, é o que quer que seja, mas não é videira verdadeira. Só que você precisa entender que longe de Jesus não há perspectiva. O resultado do ramo que está longe da videira é secar, ser jogado fora, ser apanhado e ser colocado fogo. Acabou. E aí vai queimar, vai virar cinza. Longe de Jesus, nós não conseguimos entender que existe uma vida. Amém? Existem pessoas que estão só trabalhando, pagando as contas e dormindo. Não é para isso que o Senhor nos chamou. Amém? O Senhor nos chamou para permanecermos nele e ele permaneceria em nós. Essa é a promessa para nós. Nós precisamos parar de achar que a gente vai conseguir se virar sozinho, sabe? Não, essa videira aqui não sabe de tudo. Essa videira aqui não... Deixa que aqui eu dou meu palpite. Eu estava lendo esses dias, gente. Olha que sério. Eu tenho um filho de 1 ano e meio. E ele está muito bagunceiro. E aí eu vou chamar a atenção dele. Aí ele dá risada. E aí eu tenho vontade de rir. Só que eu não posso rir. E aí eu falei assim, como que eu chamo a atenção para ele entender que eu não estou brincando?
para ele entender que ele precisa me obedecer e que eu não preciso bater nele o tempo todo, que eu não preciso colocar ele de castigo o tempo todo. E aí eu fui ler um pouco, e aí eu vi um panorama da idade. Até tantos anos você é o melhor amigo do seu filho, depois o seu filho começa a se espelhar em outras pessoas, um jogador de futebol, um músico que ele goste, um ator de cinema, um super-herói da Marvel, e aí vai indo. E aí tem uma hora que ele fala assim, meu pai não sabe de nada. Talvez, se eu não me recordo, era por volta dos 15 anos, 16 anos, alguma coisa assim. E aí ele fala assim, meu pai não sabe de nada. Meu pai está mandando eu fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu não preciso fazer isso. Ou então porque ele não entende o que eu estou passando na escola. Não tem como eu fazer o que ele pede. E existe esse período. Só que eu quero te dizer que nós precisamos receber de Deus uma maturidade espiritual, ao ponto da gente entender que o nosso Pai sabe sim o que está falando. Amém? O nosso Pai, o lavrador, sabe sim o que é melhor para nós. E nós não precisamos tomar decisões. Nós temos um livro que nos ensina. Amém? Nós temos Jesus que nos ensina. E nós temos um Jesus que nos ensina não como um mapa, mas sim como um guia. Você consegue entender a diferença de um mapa para um guia? Um mapa é assim, ó, toma esse papel, anda aqui, aqui, aqui. Um guia não, um guia te pega pelo braço. Um guia te fala, eu vou contigo. Um guia chega no lugar e te fala, olha, aqui aconteceu tal coisa. Um guia te conta, olha, aqui aconteceu tal coisa, aqui viveu tal pessoa. Nós temos um Deus, nós temos um Jesus que vive conosco, que não é um mapa, não é uma coisa rasa. É um guia, Ele está conosco. Vocês conseguem entender? Vocês conseguem acreditar nisso? Porque é muito importante. E esse Deus e esse Jesus estava com a gente no dia mais difícil que a gente teve. No dia mais terrível. Ele estava do seu lado. Amém? Não se trata de um mapa, não é uma coisa rasa, entenda isso. Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de um guia. Ele se importa comigo, Ele se importa contigo, Ele vai andar contigo, e se algum lugar for perigoso, Ele vai dizer, não, eu estou aqui. Amém? Você já foi num lugar perigoso, visitar algum amigo, aí teu amigo fala, não, relaxa, você está comigo. É um pouco disso. Nós precisamos entender que nós estamos com o dono de todas as coisas. Nós precisamos entender que a gente, um raminho pequenininho de nada, estamos sendo cuidados por um lavrador. E esse lavrador nos ama. Amém? Por isso a gente precisa parar de achar que a gente consegue se virar. Eu lembro de um dia que o Pedro estava com uma assadura muito feia. E a gente tinha comprado um monte de pomada. Já tinha comprado todas as pomadas que você imaginar. Já tinha mandado uma conhecida trazer uma pomada dos Estados Unidos e nada resolvia. E aí eu falei assim para a Lisa, a gente nem orou, né? Vamos orar. E aí, de noite, a gente, antes de dormir, foi lá e orou com Pedro, pedindo para Deus sarar a assadura. E estava muito feio. A tia da escola mandava foto, Elizabeth já tinha mandado foto para a médica. E eu falei assim, a única chance que a gente tem agora é pedir a Deus, né? E a gente orou a Deus uma oração simples, não precisei de palavras bonitas, não precisei de uma longa oração, eu precisei de sinceridade e dependência. E no outro dia de manhã, Elizabeth foi trocar o Pedro antes de ir para a escola e falou assim, a assadura foi embora. Questão de horas, sei lá, 6 horas, 8 horas. Amém? Então nós precisamos parar de achar que a gente pode se virar sozinho. Não é uma coisa simples e não é uma coisa grande que o Senhor não pode nos escutar. Não é uma dor de cabeça, não é um câncer que Ele não pode curar. Ele está disponível em todos os momentos. Ele está nos ouvindo a todo instante. Só precisa de uma dependência nossa. Só precisa falar assim, olha, lavrador, eu não consigo mais. Eu, um mero ramo, preciso da tua ajuda. E Ele sabe o que fazer. Amém? Ele tem um milagre preparado para nós. No verso 7 diz assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Primeiro Jesus estava falando assim, ó, se vocês permanecerem em mim, eu permanecerei em vós. Ok? Esse é o nível 1. Agora Jesus fala diferente. Ele fala assim, se permanecerem em mim e as minhas palavras em vocês,
aí sim vocês me pedirão o que quiserem. Então existe um nível acima. Existe um nível além de vir à igreja. Vocês conseguem entender? Existe um nível além de eu saber da palavra apenas no domingo. Existe um nível além de eu saber e conhecer Jesus apenas pelo que os outros falam. Existe um nível onde nós permaneceremos no Pai e a sua palavra vai permanecer em nós. A palavra de Deus precisa permanecer em mim e em você. E isso vai trazer instrução, isso vai trazer orientação, vai nos trazer lucidez para algumas atitudes, vai nos trazer orientação de como agir em alguns momentos. Amém? Nós somos cheios de desculpa para descumprir a palavra. Você sabe o que precisa fazer, e aí você fala assim, não, mas olha o que aconteceu comigo. Não tinha como eu perdoar, não tinha como eu ignorar, não tinha como eu não me estressar, não tinha como eu não me irritar, não tinha como eu não gritar. Tem sim, é só a gente que é cheio de desculpa. E nós precisamos permanecer em Jesus e precisamos que as palavras permaneçam em nós. Amém? Nós somos diariamente, eu posso dizer, visitados pela palavra do Senhor. Nós somos diariamente visitados pelos conhecimentos. Amém? Nós temos aqui ensino, nós temos na nossa igreja curso de pais, curso de homens, curso de mulher, curso de casado, curso de noivo. Nós temos acesso. Só que essa palavra precisa permanecer em nós. Eu não posso sair hoje daqui com a palavra e dar um mau testemunho daqui a 5, 10 minutos. Eu não posso. Essa palavra precisa permanecer. Amém? Não pode ser mais uma visitação. Precisa ser habitação. Amém? O verso 8 diz assim: nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são os meus discípulos. Deus é glorificado quando nós permanecemos em Jesus. Amém? Porque algumas pessoas de repente nos viram se converter e falaram assim, eu vou ver até quando fulano vai aguentar. Já aconteceu com você? De repente você é jovem e seu pai fala assim, eu quero ver até quando fulano vai para a igreja todo domingo. Eu quero ver até quando ele vai sair cedo para ir para a igreja e chegar tarde. Eu quero ver até quando ele vai em todos os GCs. Amém? E nós precisamos entender que nós glorificaremos ao Pai quando nós permanecermos em Jesus. Quando alguém puder olhar para nós, entender que nós ainda temos falhas, nós ainda temos problemas, ainda temos dificuldades, mas nós não deixamos o lavrador de lado. Nós ainda não nos cortamos da videira. Nós ainda não nos separamos do que nos sustenta. Glória a Deus por isso. Deus não é glorificado senão quando nós permanecemos. Amém? É bom quando a gente compra uma casa, quando a gente compra um carro, mas se a gente quiser glorificar a Deus, o contexto que Jesus fala é que nós precisamos dar frutos, que nós precisamos permanecer. Verso 9 e verso 10, nós já estamos terminando, diz assim: como o Pai me amou, eu também amei vocês, permaneçam no meu amor, e se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como eu também tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço em seu amor. De repente a gente veio de uns 3 tópicos aqui, falando de permanência, né? E talvez você está achando que essa permanência é uma prisão, talvez você está achando que essa permanência é algo que vai te segurar, sabe? Vai tirar a tua mobilidade. Só que nós estamos falando de uma permanência em amor. Nós estamos falando de uma permanência que não é uma prisão, que é um privilégio. Nós estamos falando de não simplesmente permanecer debaixo de uma placa de uma igreja ou dentro de um templo. Nós estamos falando de uma permanência numa videira verdadeira. Nós estamos falando de uma permanência aos cuidados de um lavrador, que é o próprio Deus. Então nós precisamos entender que não é uma prisão, e sim é um privilégio. Amém? É uma permanência em amor, é uma permanência de cuidado. Nós não estamos falando de um relacionamento tóxico, um relacionamento possessivo. Nós estamos falando de alguém que nos amou ao ponto de dar o seu próprio filho. Nós estamos falando de um amor de alguém que se entregou por nós quando a gente ainda nem existia. Quando a gente ainda nem tinha começado a pecar.
Ele já se entregou. Então nós precisamos entender que trata-se de uma permanência em um território de amor. Amém? Nós não estamos falando de uma videira que vai sugar o nosso sustento. Muito pelo contrário. É essa videira que dá o sustento para nós. É essa videira que garante o ramo viçoso. É essa videira verdadeira que garante que os ramos terão saúde, que serão ramos saudáveis, que serão ramos que gerarão frutos. Amém? Você consegue entender isso? Paulo fala um pouco disso, né? Paulo, em 2 Coríntios 3, se eu não me engano, ele fala sobre nós sermos vasos de barro que carregam um grande tesouro. E sabe o que é mais interessante? O vaso de barro não tem valor nenhum. E ainda que tivesse, não é nenhum valor comparado ao que se tem dentro, que é um tesouro. Amém? Se esse vaso for quebrado, não serve para mais nada. Mas ainda existe um tesouro precioso que era carregado. Amém? O louvor pode vir? Então nós precisamos entender e nos colocar no lugar de vasos de barro. Eu sou um ramo, eu dependo de uma videira que me sustenta, eu dependo de um lavrador que cuida dessa videira, mas eu preciso entender também que eu sou como um vaso de barro, porque senão a gente vai começar a se achar, a gente vai achar que a gente é alguma coisa, a gente vai achar que eu falo bem, então eu posso pregar, ou então que eu canto bem, então eu posso cantar, ou então que eu consigo trazer uma boa narrativa, então por isso eu posso pregar, ou então que eu sou simpático, e por isso eu acho que eu posso conversar com todo mundo, e não é sobre isso, amém? Nós estamos falando sobre uma dependência e sobre uma permanência, nós estamos falando sobre algo que não depende de nós, nós somos apenas o raminho, amém? E que se esse ramo não permanecer, não serve para mais nada, e é entendendo assim que a gente consegue compreender a nossa dependência de Deus, amém? A nossa lógica humana nunca vai conseguir compreender um rei que veio à terra como um homem, sofreu tudo o que podia sofrer para se entregar por nós, que não merecíamos, não merecemos e não vamos merecer. Você consegue entender? Como que a nossa mentalidade humana vai conseguir compreender isso? Seria como se eu falasse assim para você: olha, o universo agora está se importando com a areia, com um grão de areia. O oceano agora está se importando com uma gota. Você consegue entender isso? É muito grande para a nossa consciência. Amém? É muito grande para a nossa capacidade de processar. Mas nós precisamos entender que, sobretudo, nós dependemos de um Deus. Quando nós falamos de uma videira, o ramo, na verdade, recebe tudo o que essa videira tem de nutriente. Então nós temos um Deus que cuida, amém? O lavrador. Nós temos um Jesus que é a videira, é cuidado, e nós temos a nós que somos os ramos, que precisamos estar ligados nessa videira, que dependemos, amém? Entenda, o dia que você, raminho, vamos falar assim para você entender, o dia que você, raminho, quiser se desligar dessa videira, você não serve mais para nada, amém? Dentro da igreja, a pessoa que não sabe falar é capacitada pelo Espírito Santo, e consegue trazer uma palavra, e as pessoas conseguem entender, e as pessoas se convertem, amém? Nesse ambiente de dependência da videira, você não tem capacidade de lidar com algum problema, e você consegue lidar. Você não tem capacidade de instruir alguém, e você consegue instruir. Mas você não pode se esquecer, porque isso só acontece pelo motivo de você estar ligado na videira. Você consegue ficar de pé para nós orarmos? Nós já vamos encerrar. Quer cantar? Nós vamos ouvir um louvor e a gente já volta para orar. Mas não deixe essa palavra fugir do seu coração. Meu orgulho me tirou do jardim, tua humildade colocou o jardim em mim. E se eu vender
vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. O meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade colocou jardim em mim. E se eu vendesse tudo que tenho, em troca do amor eu falharia. Pois o amor não se compra e nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebe. E eu quero conhecer Jesus. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. E ser achado nele. De olhos fechados, avaliasse a sua vida. De repente você chegou aqui sem nem saber que você era um ramo, sem nem saber que precisava tanto estar ligado à videira, sem nem saber que precisava tanto de um lavrador que cuidasse de você. E você conseguiu entender que você precisa realmente estar ligado a essa videira. Chega de ser um ramo solto, chega de ser um ramo que está secando dia após dia. Amém? Chega de não fazer parte dessa videira tão maravilhosa. E existe uma maneira de você se ligar a essa videira, que é você confessando Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Isso está acessível para todos, não importa se você é novo, se você é velho, se você é alto, se você é baixo. É uma condição que o Senhor te oferece hoje. Ele diz que se nós permanecermos nele, Ele permaneceria em nós. E de repente você hoje se encontrou na condição de entender que você precisa permanecer, que você precisa se conectar a essa videira. E eu queria que você levantasse a sua mão, se você entendeu isso. O objetivo não é te constranger, o objetivo não é você ser exposto, mas existe essa condição, existe essa promessa para aqueles que estiverem ligados na videira.
existe uma promessa de uma videira que dará o sustento necessário, existe a promessa de um lavrador que vai cuidar de nós. Então, se você hoje entende isso, se você quer aceitar Jesus, faça um sinal com a sua mão, levanta a sua mão assim. Nós queremos orar por você, nós queremos que você faça parte da videira como nós. Amém? Se tiver alguém, levante a sua mão. Amém, tem uma pessoa ali, glória a Deus por isso. A palavra de Deus é para todos, não importa a minha condição, não importa o meu nível de conhecimento, importa eu entender o quanto antes que eu dependo dessa videira, que eu preciso desse lavrador para cuidar de mim. Amém? Você que levantou a mão, você pode vir aqui à frente para a gente orar por você? Tem uma pessoa que vai te acompanhar, glória a Deus por isso. Amém, a palavra do Senhor é viva, é eficaz, amém? Vamos orar pela nossa irmã igreja. Glória a Deus por você, glória a Deus pela palavra, que nos traz entendimento, assim como me trouxe também. E o Senhor, Ele continua ansiando por cuidar de nós, amém? Existe um Jesus que se entregou por nós, e quando nós dizemos nós queremos estar ligados à videira, nós estamos dizendo valeu a pena o sacrifício, amém? Valeu a pena Jesus se entregar por nós. Vamos orar, igreja. Senhor, em nome de Jesus, nós apresentamos a vida da nossa irmã diante de Ti. Senhor, nós te agradecemos porque a Tua palavra é viva, porque a Tua palavra é eficaz. Nós te agradecemos, Pai, porque a Tua palavra, como uma semente, nessa noite gerou frutos. Nós te agradecemos porque a Tua palavra trouxe entendimento, trouxe revelação, trouxe clareza, Pai, em nome de Jesus, a uma vida que nós estamos levando. Senhor, essa vida que está aqui hoje, está confessando a Ti como o Senhor e Salvador de sua vida, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo, que o Senhor esteja abençoando. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja guardando os seus passos e que a partir de hoje, Pai, ela tenha uma nova vida, Pai, recebendo da videira verdadeira, estando conectada à videira verdadeira e sendo cuidada pelo lavrador que é Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa vida, Senhor. É assim que nós oramos e te agradecemos. Amém. Nós temos uma maneira especial aqui de receber as pessoas. Não existe festa no céu, a não ser quando um pecador se arrepende. E para isso, nós vamos fazer uma festa aqui também. Amém? Qual é o seu nome? Camila, você é amiga da Gabi? Que bênção. Então, o Guilherme vai puxar o bumbo, né, Guilherme? E nós vamos fazer uma festa no 3. Quero que você olhe para trás. Bora, Gui. 1, 2, 3. Seja bem-vindo à sua nova família. Glória a Deus. Eu vaguei mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho você, só tenho você. Só faltava eu perceber. Quem foi abençoado? Levanta a mão. Eu fui muito abençoado. Amém? Vamos orar para a gente ir embora. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que nós possamos ser protegidos pelo Senhor. Que nós possamos estar ligados à videira. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor não nos deixe nos afastar. Não nos deixe, Pai, ser um ramo longe dessa fonte de vida, Pai. Não nos deixe viver longe dos cuidados do lavrador. Nós pedimos que o Senhor nos guarde no regresso aos nossos lares. Em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Glória a Deus, gente.